Primeiro ponto a ser colocado aqui é que não tem uma escatologia perfeita. Se você acha que você vai encontrar uma escatologia que não tem falhas, então eu gostaria de decepcioná-lo, porque essa não é a realidade. Todas as escatologias elas têm problemas, porque se trata de interpretação de profecias. Então nós só saberemos da plena verdade quando estarmos com Cristo. Isso não se trata de heresia de perdição. Então você ser pré ou pós não trata de heresia de perdição. Então essa pergunta aqui é apenas uma busca pelo pleno conhecimento da verdade. Repito, esse pleno conhecimento nós só o teremos quando estarmos com Cristo. Dentro do pré-tribulacionismo, sistematizado por Darby e difundido pelo Scofield, então nós temos primeiro o darbismo e depois nós temos a escola clássica, que respondem facilmente esse questionamento do César Cavalcanti. Por quê? Porque na escola clássica, dentro do darbismo e do entendimento de Scofield, nós temos duas vindas. Uma vinda para os santos e a segunda vinda sendo com os santos. A primeira vinda aí sendo o arrebatamento e a segunda vinda é o segundo advento, que é para Jesus colocar os pés na terra. Zacarias 14, e implementar o reinado milenar. Então a primeira vinda, o arrebatamento, para arrebatar os santos, e a segunda vinda, o seu advento, para colocar os pés na terra, com os santos que subiram. Então, aqui 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, está tratando aí da ressurreição dos santos. Versículo 15. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, que nós, os que ficarmos vivos, então Paulo estava se incluindo aí. Aí são os santos da igreja. Então ele está falando que os santos da igreja, em nenhum momento precederemos os que dormem. Então aqui o próprio texto bíblico, ele responde. Então no versículo 16, ressuscita os mortos da igreja, os santos da igreja, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Paulo está dizendo aí da ressurreição da igreja. E no versículo 17, aí os vivos da igreja são trasladados. Eles são transformados e são trasladados. Então aqui, primeiro que é a narrativa da vinda de Jesus para os santos da igreja. Então não tem problema nenhum ressuscitar o de Apocalipse 20, versículo 4,
depois dos santos da igreja serem trasladados, porque Paulo está colocando uma ordem aqui em relação à igreja. Então, primeiro ressuscita os santos da igreja e depois os santos vivos são transformados. Apocalipse 20, versículo 4, essa ressurreição é a ressurreição do judeu remanescente e daqueles que aceitaram a pregação dos 3 anjos, que é a pregação do evangelho do reino. Não é a pregação da igreja, é a pregação do tempo de João Batista. Como é que João Batista pregava? João Batista pregava: arrependam-se, vem o reinado do Messias, o Messias vem. Essa era a pregação de João Batista, a pregação do evangelho do reino. Não era a pregação da graça. Então, durante a grande tribulação, vai voltar essa pregação do evangelho do reino. Então, eles vão ressuscitar na entrada do milênio, Apocalipse 20, versículo 4, para reinar Jerusalém, reinar em Jerusalém. Eles não vão subir para o céu, eles vão atravessar o milênio. No céu estará a igreja é o povo do céu. Então terá a Jerusalém na terra, e em cima da Jerusalém terrena haverá Jerusalém celestial. Aí é onde entra as discordâncias. Tem um entendimento de que não vai haver a distinção do céu com a terra, então vai ter um trânsito normal. No segundo advento, Jesus desce à terra com os santos anjos, com os santos que foram arrebatados, e Jesus instituirá o príncipe regente da casa de Davi. Esse príncipe regente da casa de Davi, ele ficará aqui na terra, tendo a influência de Jesus e da igreja durante todo o milênio, aonde será realizado as festas dos tabernáculos, como está em Zacarias 14. Durante o período milenar, que será a dispensação messiânica, onde que haverá o reinado de Jesus e a igreja nos ares, não tendo distinção mais do céu e da terra, isso no reinado milenar, governando sob influência. Da mesma forma que hoje o diabo e os seus demônios governam sob influência, durante o período messiânico estará governando Jesus e a igreja sob influência. E aqui ficará o príncipe regente da casa de Davi. Uns entendem que é o próprio Davi ressuscitado. Governando sobre influência. Então Jesus institui um príncipe regente da casa de Davi para ficar aqui como sacerdote, realizando as festas dos tabernáculos, as festas das cabanas. Agora o entendimento do dispensacionalismo revisado, estendendo para o dispensacionalismo de Tim LaHaye, eles entendem que durante a grande tribulação, após o arrebatamento da igreja, haverão outros da igreja, que são os desviados. É como se fosse uma segunda oportunidade. Esse é o dispensacionalismo do Tim LaHaye, que foi dar na série de contos
do deixado para trás. Então, realmente, aí na ótica para essa visão, na ótica dessa visão, então aí é complicado. A pergunta é complicada para os dispensacionalistas revisados e que seguem o entendimento do Tim LaHaye e o da segunda oportunidade para a igreja. Então, pessoas da igreja vão ressuscitar em Apocalipse 20, versículo 4. Aí é um problema. É um problema para eles. Mas para o dispensacionalismo de Darby Scofield, como eu narrei aqui, não tem problema nenhum. Você vai discordar, vai bater perna, vai chorar. Se quiser tratar a respeito do milênio, como eu digo, nenhuma escatologia, toda escatologia tem problemas. Agora, o dispensacionalismo clássico de Darby Scofield é o que mais responde perguntas. Quem quiser tratar a respeito do milênio, porque aí você tem duas, uma, ou você vai ter que se tornar amilenista, você vai ter que se tornar milenista histórico, e você vai ter que abraçar a visão da igreja presbiteriana. Apocalipse 20, versículo 4, é no momento da conversão da pessoa. E a ressurreição física é Apocalipse 20, versículo 5, todo mundo junto. É igreja com ímpio, com judeu, todo mundo junto. Então, e eles são amilenistas. Então, os pós-tribulacionistas, que são pré-milenistas, aí eles têm um problema quanto ao milênio. Então, ou eles fazem igual a igreja presbiteriana e negam o milênio literal, tornam o Apocalipse todo num conto da carochinha, num livrinho de contos metafóricos, né? Contos metafóricos, ou ele encara de frente os problemas escatológicos, o texto dos profetas e do reinado messiânico, porque não tivemos ainda o reinado messiânico de acordo com os profetas. Por isso que os judeus não aceitam Jesus, porque os profetas claramente eles falam desse reinado. Eles falam desse reinado, aí querem tornar a igreja em Israel. Aí que eu digo, aí tem que adotar a visão histórica de Agostinho. Agostinho, a igreja católica e mais para frente da igreja presbiteriana. Então não é tão simplesinho assim não. Escatologia não é unidunité. Né? Eu escolho isso aqui, isso aqui eu sou pós, isso aqui eu sou mid. Ou seja, toda hora escolhe, veste uma roupa para poder refutar o pré-tribulacionismo. Não. Ou é pós, ou é arrebatamento 3/4, arrebatamento pré-ira, ou é o pós pré-milenista, ou é o arrebatamento 3/4 pré-ira, ou é o arrebatamento pós-tribulacionista dentro do amilenismo histórico. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para os pós-tribulacionistas. Mateus 25, versículos 30, 31 e 32, eles dão uma ordem cronológica da descida de Jesus. Então Jesus desce com os santos anjos. Ele desce com os santos anjos. Os pós-tribulacionistas dizem que aí já aconteceu o arrebatamento. Já aconteceu o arrebatamento aí. Então sobe para no mesmo instante descer. Pergunta para o César Cavalcante.
Mateus 25, versículos 30 e 31. Jesus desce com os santos anjos. Desce com os santos anjos. Então já houve o arrebatamento. Só que foi separado os bodes e as ovelhas no versículo 32. E agora, pós-tribulacionistas? O arrebatamento não é separar o bode das ovelhas? Porque ele está descendo, Jesus está descendo com os santos anjos. Vai ter um segundo julgamento da igreja, senhor César Cavalcante. Então eu vou estar aguardando a resposta, porque os pós-tribulacionistas adoram perguntar, mas não gostam de responder nada. Então Ronaldo Lima está aí colocado a questão que eu gostaria que o senhor César Cavalcante respondesse. Se o descer da vinda de Jesus é o arrebatamento, então houve o arrebatamento no versículo 30, que desceu com os santos anjos, versículo 30 e 31, de Mateus 25. Só que os bodes foram separados das ovelhas no versículo 32. Então eu gostaria de ouvir do senhor César Cavalcante a resposta, porque ele será o primeiro pós-tribulacionista que irá responder essa pergunta. Eu confio em toda a qualificação dele, toda a capacidade dele escatológica. Passar bem.